person, we have to wait 24 hours. Então, gente, mais um vídeo do canal. Estou com a mesma roupa, sim. Está gravando 2 vídeos no mesmo dia. O Ivan está com a mesma roupa, sim. Mas um novo quadro do canal que o Ivan sugeriu é os melhores filmes que você não viu. E começando com essa semana, apresente o filme, Ivan, por favor. Que é o Ivan que me apresentou esse filme na época da faculdade, então ele passa as honras. Essa semana com um filme que é quase uma lenda urbana. E por pouco ele não verdadeiramente se tornou uma lenda urbana, que é Poughkeepsie Tapes. Acho que dá pra pôr o trailer pra rodar, Dá né? pra pôr o trailer. Vamos pôr o trailer aí. If it's a missing person, we have to wait 24 hours. No, there is blood out there! Send the police now! Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. A third body was found here today. A Poughkeepsie couple vanished over the weekend, seemingly without a trace. Do you mind if I film this? I'm making a little movie about my trip. The Poughkeepsie Tapes. Então. Cara, eu lembro que quando... Então, né? Eu lembro que quando você mostrou esse filme na faculdade, foi, acho que, um dos filmes que me introduziu a um cinema mais do incômodo, sabe? Porque depois... Definitivamente como eu descreveria. Porque, cara, depois você assiste o Aftermath, você assiste Martyr, você assiste outros filmes tipo Broken, do Nine Inch Nails, que dá pra... que eu acho que dá pra rolar um vídeo, tipo, mais pra frente, nesse mesmo quadro. Mas tipo, a estética eu acho muito interessante desse filme, que é um falso documentário, mas que, tipo, que nem você falou, se dublasse esse documentário e colocasse na TV, iam achar que é um filme real mesmo, né? Sim. Um pouco da história do filme. A Poughkeepsie Tapes foi feito por 2 irmãos. Um deles na verdade, os 2 trabalharam depois em Quarentena, no remake de Hack, né? Só que um como diretor e o outro como produtor. Quando o filme começou a passar por festivais lá em 2006, 2007, rapidamente ele começou a criar um certo hype na comunidade de terror, porque é um filme verdadeiramente incômodo. E é um filme feito em uma estética tão certinha de documentário de TV que se a Netflix botasse ele no ar sem um aviso de que ele é falso, eu acredito que muita gente cairia. Se você pesquisar Poughkeepsie Tapes, até hoje tem muita gente aí por aí. Nossa, mas é real? Não é real? Ajuda o fato de que teve um serial killer de verdade na cidade de Poughkeepsie, então essa história assim, banana. Sim. A MGM comprou o filme lá em 2007 e desapareceu com ele por quase uma década. Ele reapareceu uns 8 anos depois, rapidamente, por coisa de tipo 2, 3 meses, no Video On Demand da DirecTV lá nos Estados Unidos. E aí é quando as primeiras cópias dele apareceram na internet. Porque o trailer tinha saído no cinema e tava na internet já, mas ninguém achava o filme. As primeiras versões piratas dele rodaram lá acho que até antes um pouco de
de 2017, 2018. A gente viu na faculdade esse filme, 2012. Então, 2012, você já tinha algumas versões piratas rodando pela internet, até que em 2019 ele entrou de vez pro streaming. Se eu não me engano, ele tá no Amazon Video agora, no Prime Video. Eu não sei se ele tá acessível aqui no Brasil, mas ele tá no Prime Video. E, assim, cara, é um filme feito em 15 dias, com nada de orçamento, sabe? A maioria dos atores são pessoas que estavam começando ali, conhecidos e tal. E quando você assiste, o resultado é tão incômodo. É a melhor palavra para descrever ele. É como uma fita do chamado de 1h30, sabe? Mas é verdade. A ideia da fita é ser incômodo, e é o que esse documentário faz, né? Apesar de que eu tenho algumas questões com ele hoje em dia, mas a gente vai discutindo isso. Mas eu acho esse filme, ele... Eu acho que o que mais chama atenção nesse filme é a estética, né? Tipo, aquela questão que você tinha falado, que assim, ele é mal feito, mas por isso que dá a impressão que é real. E eu acho que, honestamente, isso é uma coisa proposital, sabe? Porque, visto que eles têm toda uma preocupação com a narrativa de documentário bem certinha, que eu acho que a preocupação deles foi tão certeira em fazer tipo um documentário realmente, que eu acho que a questão foi assim, para isso ser cru, para isso ser taxado como real, a gente precisa que ele seja mal feito, em questão de tipo sabe, os efeitos, todas as coisas, sabe? E o que mais eu me lembro desse filme é quando tá o assassino, ele chega no posto de gasolina, ele faz um sinal pra câmera do posto de gasolina. Pra câmera. E que dá umas coordenadas de onde tá um corpo. Que tá um braço em um estado, a perna no outro estado, e tipo, só que que nos Estados Unidos tem uma lei que você não pode transportar alguma coisa assim. E tipo... Não, a questão lá é que quando você tá falando da polícia em um nível de tipo das regiões de cada estado, né, dos condados, elas não conversam umas com as outras, elas não têm um sistema unificado de, olha, a gente achou uma cabeça aqui, vocês acharam o resto do corpo aí? E às vezes demora, às vezes você encontra a cabeça agora e o torso vai ser encontrado lá no outro condado daqui a 5, 6 anos. Então, o filme brinca muito com essa ideia de que esse cara, ele é tão metódico e ele é tão organizado que ele consegue literalmente despistar os crimes dele, fazendo os crimes dele parecerem coisas apressadas e de momento, quando na verdade é tudo muito bem calculado. Essa cena, antes dele encontrar as vítimas dele, ele já tá fazendo esse gesto porque ele sabe que a polícia vai procurar pelas câmeras dos postos de gasolina ao longo daquela rota. Uhum. Então ele faz esse gesto avisando aonde vai estar os restos do corpo que a polícia, a outra parte do corpo que a polícia vai ter que encontrar para perceber que teve um assassinato, para ir procurar as câmeras do posto de gasolina, para ir achar isso, para ir achar o resto do corpo. Então é uma situação no qual ele tá literalmente deixando as pistas e puxando a polícia exatamente no caminho e na direção que ele quer. Isso eu acho a coisa mais interessante. Mostra toda uma inteligência de roteiro também e, tipo, é um estudo muito legal de personagem. Cara, fala. Com esse negócio. Que é, assim, em alguns pontos como esse mostram essa extrema organização do cara, né? Outros pontos, como, por exemplo, todo o plot de ele acusar um policial de ser o assassino e, como é que eles descobriram que era esse policial? Porque tinha sêmen nas vítimas de estupro e assassinato que depois bateu com
a saliva e a digital do policial num copo de água na casa de uma das vítimas, e você fica, mas como ele fez isso? E o filme simplesmente para, a gente também não sabe. É tipo... Tá bom, né? São algumas coisas que o filme joga e que você fica tipo, caraca, eu quero saber como ele fez isso, né? Mas o filme não te explica e simplesmente tipo, não, vambora. É que, tá, cara, honestamente, eu acho que é uma coisa, tipo, eu acho que no próprio documentário, tipo, se fosse um documentário real, eu acho que não haveria necessidade de explicar. Acho que a questão é ir pra frente, sabe? Tipo, de você realmente... Eu argumentaria o contrário. Se esse documentário fosse real, se esse documentário fosse como, por exemplo, Making a Murderer do Netflix, a gente teria um episódio inteiro só de teorias como ele fez isso. Ah, sim, porque sim. Isso é o tipo de coisa que é assim, ou esse cara é um gênio e tava planejando isso há muito tempo, ou então ele teve ajuda. Uhum. E aí entra toda uma questão. Outra coisa que é um problema de roteiro, mas é um problema compreensível, é que o documentário ele desce a um ponto meio melodramático em algumas coisas às vezes, sabe? Então, o pessoal que tá na academia do FBI aprendendo a questão de... Me falhou a palavra, de profiling, né? E o cara passa o vídeo e as pessoas começam a chorar na sala e a passar mal. E em vários pontos o roteiro ele tem esses pontinhos meio melodramáticos demais, sabe? Quase novelescos, assim. Sim. Né? Que, honestamente, pra quem tá assistindo pela primeira vez, possivelmente você não vai pegar, mas pra mim, que tava assistindo pela 4ª vez o filme, começou a ficar meio tipo, nossa, mas isso tá meio forçado. Né? Mas aí é que tá. Essa é a coisa. Eu tive que assistir o filme 4 vezes pra parar e tipo, puxa, isso tá meio forçado, né? Uhum. Porque a primeira vez que você assiste, o filme faz um trabalho tão bom de te puxar pra dentro que Sim. você não vai reparar. Não, esse filme, ele realmente ele é muito imersivo nessa questão de, tipo, ele te puxa pra, tipo, ele te convence a cada frame que aquilo é real, sabe? É muito interessante ver isso, porque a versão que eu vi, ela não tinha um aviso assim, isso é um trabalho de ficção, sabe? Nenhuma tem. Sabe? Nenhuma tem. Então, mas eu acho que, por exemplo, eu tava vendo uma série, que é uma série meio bosta, mas chama Utopia, do Amazon Prime. E fala de uma galera que acha um quadrinho chamado Utopia, e que esse quadrinho ele vai revelar coisas desse ano de conspirações, e que o quadrinho antes, que chama Distopia, revelou um monte de doença e tal. E, cara, de repente, nessa série que saiu ano passado, começa uma pandemia na série. E aí o Amazon teve que colocar assim, isso é um trabalho de ficção, não tem nenhum evento relacionado com a pandemia atual, sabe? Algumas pessoas vão achar que isso é uma coisa perturbadora, sabe? View description advice. Então, tipo, eles fizeram um trabalho, a Amazon, de, tipo, avisar, todo mundo sabendo que aqui os cortes, sabe? Tem atores famosos, tem que é um trabalho de ficção, mas esse filme não faz. Então, isso eu acho muito, tipo, muito interessante. É a coisa do mockumentary, na verdade do falso documentário, porque ele não tá... Eu argumentaria que ele não é um mockumentary porque ele não tá tirando sarro de nada. Né? Ele não é Borat, que tá efetivamente brincando com a ideia. Ele tá simplesmente, tipo, contando essa história absolutamente ficcional pela estética de um documentário, né? Se eles botassem... Se você botar um aviso no começo explicando que, olha, tudo que você tá prestes a assistir é falso, né? Bota aquele meme do Riker do programa. Eu não lembro que programa era, mas que ele falando it's false, it's fiction, we wrote this. Você bota isso no começo, você estragou toda a experiência. É evidente. Mas nem no final do filme tem isso, sabe? Nem no final do filme tem, tipo... E curiosamente, se você olhar os créditos do filme, os atores que fizeram os personagens tem só agradecimentos. E o nome dos atores que fizeram os personagens e o nome dos personagens misturados. Sem nenhum aviso de quem é quem. Então, isso que eu acho muito... É muita ousadia. Uma ousadia de um lado positivo. Porque, tipo...
se esse filme foi banido durante alguns anos, é porque ele realmente convenceu algumas pessoas. Eu argumentaria que não é nem que ele foi banido, eu acho que, como acontece muito em circuito de festival, e continuando essa série, a gente vai falar de outros filmes que infelizmente aconteceram isso. Às vezes o estúdio compra o filme e simplesmente senta nele porque não tem o que fazer com ele naquele momento. Uhum. Ou então, como eu acho que é um pouco o caso de Poughkeepsie Tapes, é meio, como é que a gente faz o marketing disso? Como é que a gente faz uma distribuição para esse filme em trocentos cinemas? Como é que você vende isso, né? De uma forma que não vá ser tão pesada, porque, de novo, se você vender isso sem um aviso de que ele não é real, você quebra muito do poder do filme. Sim. Né? Bruxa de Blair, parte do que fez Bruxa de Blair ser o que ele era, é que eles mantiveram a ideia de que não, mas gente, isso é real, até o fim. Eu acho que em nenhum ponto... Não, em algum ponto, provavelmente os atores, as pessoas deixaram bem claro que era falso. Mas eu acho que em nenhum ponto o estúdio virou, gente, olha, esse filme é falso, tá? Nunca colocaram um aviso ou coisa do tipo. Né? Se eu não me engano, tem uma história que parece que a primeira versão do Bruxa de Blair, que tava na internet, não tinha créditos no final. Era simplesmente a primeira versão não tinha. Ela não tinha crédito. A versão de festival, ela não tinha créditos. Ela acabava com o cartaz de desaparecido dos 3 e o número falso, falando, se você tiver alguma informação, por favor, ligue nesse número. Mano, isso é aterrorizante, velho. Isso é tipo... Sim. A grande tacada de marketing deles, quando eles foram passar esse filme, A Bruxa de Blair, em festival, foi que eles literalmente, acordaram de madrugada no dia anterior e encheram a cidade do cartaz de desaparecidos, que virou o cartaz do filme, né? O cartazinho com a imagem dos 3 e desaparecidos, procura essa informação. Então a galera tava indo assistir o filme e passando na rua e vendo o cartaz e porra, né? Poucos filmes conseguem fazer isso. Poucos filmes conseguem puxar esse tipo de marketing. Né? E eu acho que na questão do... Se o Poughkeepsie Tapes tivesse puxado isso, ele podia ter sido um sucesso muito maior. Mas... Sim. Mas de qualquer forma... Era arriscado puxar isso. Sim. E de qualquer forma, Eu não sei, cara, mas acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, falando mais de, que a gente tá falando do pessoal aqui, que, os melhores filmes que você nunca viu, então vá procurar Poughkeepsie Tapes pra ver. Mas é um filme que consegue te introduzir a um universo, muito expansivo de filmes, assim, que depois você começa a entender mais, porque tem muita gente, cara, que a gente pode falar aqui, que a gente é formado em cinema, que muita gente, vê os filmes clássicos de Hollywood e tal, mas parece que eles não sabem muito bem aonde que o filme pode levar, até onde vai os limites de um filme, sim. Sabe? Então a gente pega, por exemplo, os temas de fluxo, tem um filme chamado A Lake, é um filme francês, um lago, e é meio mockumentary também, câmera na mão, e realmente parece que é uma coisa real, sabe? Tem muitos filmes assim, por exemplo, cara, continuando... Megan's Missing, por exemplo. Megan's Missing. Um exemplo que é muito bom e que definitivamente, apesar de que ele já é um pouco mais conhecido, mas que definitivamente merece um episódio também disso, é Lake Mungo, que honestamente, eu conheci Lake Mungo por pessoas me falando, senta e assiste, em teoria é um filme de terror, mas ele não vai te assustar, ele vai te deprimir. Como é que chama esse filme? Realmente, Lake Mungo. Depois você me passa. Mais um, definitivamente um pra lista. Sim. Cara, eu ouso dizer que Lake Mungo consegue ser mais convincente que Bruxa de Blair. E ele é mais pesado que Poughkeepsie Tapes, sem nunca mostrar um assassinato ou coisa do tipo pra gente. Entendi. Mas aí, eu acho que isso é interessante. Parte da ideia de, por que são os melhores filmes que você nunca viu? Muitos desses filmes não tiveram, que a gente vai discutir, né? Eles não tiveram grande marketing, eles foram lançados silenciosamente, ou eles vêm de lugares onde normalmente
onde normalmente a gente não acaba ouvindo dos filmes que foram lançados. Lake Mungo é da Austrália, Poughkeepsie Tapes é dos Estados Unidos, mas ele ficou principalmente no circuito de festival. Um outro que eu certeza que também vai virar um episódio, que é Savage Land, também entrou no meio da noite, assim, pra dentro da internet, de tipo, nossa, mas onde eu acho esse filme, onde eu vejo que são esse filme? filmes mais de circuitos, né? São filmes mais independentes. Isso, que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil, né? Você pega, tipo, Netflix, Amazon, tipo, não tem muita coisa desse tipo de filme. Quando nos Estados Unidos tem, tipo, trocentos festivais de cinema, e que sempre aparece alguns filmes... Você vê, assim... se não fosse a internet, a gente só teria ficado sabendo de REC anos depois, quando ele efetivamente conseguiu um lançamento pra cá. Porque os estúdios compraram, nos Estados Unidos compraram um filme, refizeram como Quarentena e estavam tentando lançar Quarentena quando o pessoal na internet, tipo, pera, mas esse é um remake de REC, daquele filme espanhol. Puta, a gente devia ver REC primeiro. E aí o filme bombou. Sim. Então, tem muita coisa que às vezes não por a gente ter tipo um ouvido metafórico no chão e ouvir o pessoal lá fora falando, tal filme é muito bom, olha, esse filme saiu e é muito legal. Ou às vezes simplesmente, por exemplo, admito tranquilamente, eu passo horas às vezes no IMDb, no Letterboxd, tipo, olhando listas de filme, tipo, puta, eu nunca vi esse filme, como é que ele é? Nossa, vamos dar uma olhada. Sabe? Uhum. E aí você descobre essas coisas. E é nessas coisas, eu acho que muitas vezes que você percebe o quão longe, eu vou usar essa expressão, mas não é exatamente, tipo, o quão perigoso o cinema consegue ser, em um sentido de, tipo, o quanto você consegue impactar o seu espectador com alguma coisa. Ou como em Poughkeepsie Tapes, de fazer algo tão absolutamente perturbador e ao mesmo tempo tão simples, né? Como, tipo, um documentário sobre um serial killer que nunca foi pego, né? Ou em Lake Mungo, um filme que é basicamente um drama familiar e ao mesmo tempo é absolutamente impactante, te deixa emocionalmente fodido depois que ele acaba, né? Então, é muito isso, sabe? Às vezes, eu acho que... Puxando a frase do Pinhead aqui, né? Existem experiências fora do comum que você pode experimentar. Eu acho que isso é muito interessante, porque, tipo, eu acho que hoje em dia, por exemplo, Gaspar Noé virou modinha, sabe? Quando na época, quando a gente começou a ter uma noção de quem é mais Gaspar Noé, acho que lá quando ele lançou o Enter the Void, antes ele era um diretor, tipo, claro, famoso, ele tinha feito Irreversível, a gente tava no começo da faculdade, tava conhecendo e tal. Né? E o Love basicamente tinha que ter sido lançado no Pornhub, não no cinema. Então... né? Então, tipo, hoje em dia, Gaspar Noé, tipo, depois do Clímax, que também ele fez e tal, ele já é um diretor mais comercial. Cara, não é essa palavra, ele não é um Michael Bay da vida, mas dos independentes que jogam você pra eles te forçam um limite, o Gaspar Noé talvez seja o menos uma expressão errada de novo, mas o menos inofensivo, sabe? Porque, tipo, tem outros diretores que te jogam por uma imersão, tipo, Poughkeepsie Tapes, que você fica realmente mal, sabe? Tem um filme chamado The Tunnel, que é um documentário também, não sei se já assistiu, australiano. The Tunnel. Sabe? Que realmente é um filme muito bom. Outro episódio. The Tunnel é um filme, porra. The Tunnel é um filme maravilhoso. Eu acho foda pra cacete esse filme. E, tipo, novamente... Dá um spoiler de The Tunnel? Pode. A coisa que nunca vai me sair da cabeça é a cena final de The Tunnel, no qual ela sai e ela tá simplesmente sentada no chão e aí as pessoas percebem que ela tá lá e vão ajudar ela. E é um pouco uma comparação boa, é a cena final de Massacre da Serra Elétrica, no qual a menina sobe na picape, a picape vai embora, o Leatherface tá lá puto, girando a serra elétrica, e ela simplesmente começa a gargalhar porque ela sobreviveu. Sabe?
E no filme a gente não vê qual é a reação dela, porque a gente tá vendo por uma câmera de segurança, mas você vê ela parada no chão e tipo... E aquela coisa, tipo, ela sobreviveu, mas puxando a frase do Massacre da Serra Elétrica, o que sobrou dela? Uhum. Sabe? Então, tipo, são filmes, cara, que te jogam... Porra, a gente tem que falar desse filme também, que é o Megan's Missing também, que já tá... Aí, galera, a gente tá falando aqui vários filmes que vão ter episódios. Megan's Missing é o episódio especial do TikTok, porque ele começou... o filme começou a rodar... Não, ele começou a rodar pela galera e tinha um monte de vídeo no TikTok durante uma época do pessoal assistindo o filme e comentando. De tipo, caraca, a última parte de Megan's Missing, não sei o que. Eu achei engraçado quando eu vi, porque é tipo... Megan's Missing tem tipo 6 anos, ele é tipo de 2012, vocês estão descobrindo isso agora? Tipo, Ivan, tem 8 anos já o filme. 9 anos quase. Ele tá em 2021, mano. Ele tá em 2021. Verdade. Mas, não, mas realmente, Megan's Missing é um filme. A gente pode até falar. Eu não sei se pode entrar também nessa lista, mas daquele filme Abduction. Que a gente já falou outro dia. De uma câmera de. O Incident in Lake County? Isso. Definitivamente podemos falar desse filme. Quando eu tinha Facebook, eu era o administrador da página de filme no Facebook. De quê? Da página de fã do filme. Tipo, tinha uma. Se você jogasse, tipo. Alien Abduction, Incident in Lake County, tinha uma comunidade do Facebook que era pro pessoal discutir esse filme e filmes parecidos, eu era um dos administradores. Caralho. Não gostava nada, que o bagulho tava vazio lá, mas tudo bem. Mas então, tem vários filmes tipo, que a gente pode falar e que mostram realmente essa, tipo, esse lado mais deep, né? Essa deep web do cinema. Aquele meme do iceberg, a gente vai basicamente fazer aquele meme do iceberg de tipo ir descendo, sabe? Exato. Ao ponto de que tipo, daqui a um ano e meio a gente vai estar discutindo tipo aqueles vídeos da deep web, tipo Suicide Mouse e XV, tá ligado? Não, daqui a pouco a gente vai estar discutindo, por exemplo, The Bunny Game, tá ligado? Então, tipo, The Bunny Game. Não, esse não. Na verdade, esse é. Não, eu acho que precisa mais. Galera, ó, só um bônus extra. Em algum ponto, a gente pode fazer o episódio de tipo os melhores filmes que você não deve ver. Sabe? E aí a gente põe Bunny Game. Porque, boa. Aqui. Não, então, galera, Bunny Game, se quiserem procurar aí, é um filme que. Não procurem. Bom, tem sempre os curiosos, mas se tudo o que acontece nesse filme acontece de verdade. A atriz que atuou, ela falou: eu quis fazer de verdade porque é em prol da arte. Então, se quiserem, não é uma recomendação da gente. Foi provavelmente a explicação que o diretor deu quando a polícia foi prender ele, por favor. O diretor era marido dela. Você entende onde a coisa fica pior, né? Mas enfim, tem o The Brown Bunny também, que tem o Vincent... Não. Enfim. Mas voltando ao The Poughkeepsie Tapes, só pra encerrar o vídeo... Daqui a pouco a gente vai estar falando de Cannibal Holocaust de novo. Não, né? Tipo, não. Puta, acho que não vale um vídeo com Cannibal Holocaust, né? Acho que não vale, né? Só se for uma compilação realmente de tipo dos melhores filmes que você não deve ver. Tá. Sabe? Mas enfim, galera, depois dessa digressão, de falando um pouco mais de cinema, voltando pra The Poughkeepsie Tapes, vale muito a pena ver esse filme. Realmente, eu acho que esse filme é um bom filme pra você adentrar essa deep web de filmes de incômodo, né? Porque depois a gente começa a entrar em filmes coreanos, tipo o cara que morreu agora, o Kim Duk. O cara que dirigiu Bad Guy, ele dirigiu Pietà. Cara, cinema então, assim, coreano e japonês a gente pode fazer tipo uns 6 meses de vídeo só em cima tipo de algumas pérolas de lá, sabe? Não, porque cara, eu acho que depois que você assiste The Poughkeepsie Tapes, fica muito mais fácil você assistir Audition do Takashi Miike, sabe? Acho que fica mais fácil de você... porque o Audition foi muito aí é que tá, eu argumentaria que assim, a Audition é um filme que vai te chocar pelo conteúdo gráfico. Porque ele é um filme um tanto extremamente gráfico. Sim. Sabe?
Acho que a única coisa que me vem à mente mais gráfica que, tipo, o Audition vai ser... E que não é, tipo, sei lá, um Não é It the negócio mais Killer? pesado é o Grotesque, sabe? Ah, tá, sei. Mas não é... Ah, Ah, tá, sei que filme que é. não. Mas a coisa é assim... A coisa de Poughkeepsie Tapes é que é 2 da manhã, você ligou o Netflix e simplesmente começou a passar um documentário sobre serial killers e você tá o documentário inteiro, tipo, pera, mas isso é falso, né? Isso é falso. No caso de Poughkeepsie Tapes, você abre a Wikipedia e descobre que realmente é falso. Mas por um segundo você fica naquele momento de tipo, por favor, me diz que isso é falso. Sim. E isso que eu acho mais interessante desse filme. Você chega a duvidar da credibilidade do filme. Tipo, ok, isso é falso ou é real? Porque se for real, eu não quero mais ver. Se for verdadeiro... Se for real, ele te põe... Eu argumentaria, minha experiência, ver Poughkeepsie Tape foi parecido com quando eu comecei a procurar sobre... Quando eu era adolescente me interessei por True Crime, sobre o assassino do Zodíaco. Que você começa a ler toda uma narrativa e tudo que aconteceu, e aí você chega no final e tipo, então nunca pegaram o cara. E é tipo... Como assim nunca pegaram o cara? Sabe? Como assim nunca pegaram o cara? Você tá me dizendo que ele tá lá fora? Em algum lugar? Do lado de fora da minha porta? Do lado de fora do meu quarto? É isso? Sabe? Como assim? Sabe? Então, o filme ele tem esse dom perfeito. Sim. De te botar nessa posição extremamente desconfortável, onde você tá assistindo isso e o filme joga na sua cara que é tipo, então, esse cara quer que você assista isso. Ele quer que você enxergue ele dessa forma. Ele quer que você veja isso. E apesar de ter seus problemas, né, tipo, o filme é um tanto melodramático às vezes. Algumas coisas sobre o serial killer em si, sobre a forma dele de agir, não fazem sentido, mas ele te deixa desconfortável. Né? São as imagens, né, cara? Acho que toda a questão do jeito que eles mostram as imagens na TV e, tipo, que é aquela coisa meio de fita, que tem aquele degradezinho, parece que é uma fita antiga, e ele tá falando com a mulher, aquela máscara que ele usa, tudo aquilo cria uma ambientação tensa, muito pesada, sabe? Então, assim, Poughkeepsie Tapes é o filme perfeito para você poder assistir, por exemplo, um filme do Michael Haneke tranquilamente, sabe? Como Benny's Video, violência gratuita, Cachê, por exemplo, porque o Michael Haneke já é um cara conhecidaço e tal, mas é um filme que você começa a botar o pezinho, tipo, no deep web de filme, porque se você já for direto, sei lá, com Bigotten, por exemplo, você já vai falar, não quero mais. Tipo, Bigotten é uma bosta, a gente sabe disso. Mas, tipo, se você for direto no Bigotten, que é a primeira cena é um incômodo pra cacete, você já fica, tipo, eu não quero mais isso. Depois de pouco tempo, você começa a entender mais o poder que o cinema tem dessa arte do cinema. E você me falou antes, Ivan, que você sabe muito bem como pegar o assassino é uma coisa que sempre me admira do filme quando eu paro pra ver, que é tipo, gente, é extremamente fácil descobrir onde esse cara tá ou quem esse cara era. É só descobrir quem é o filho da mãe que tá comprando fita pela tonelada. Porque ele tinha 6 mil fitas na hora. Quem tem 6 mil fitas de vídeo? Eu conheço locadora que não tinha 6 mil fitas de vídeo, sabe? Então, é muito fácil. É só descobrir quem é que tá, tipo, uma vez por mês enchendo o caminhão de fita de vídeo e levando pra casa. Ou ele pode ser o dono de uma locadora, né? Deixa rastro. Tá vendo? Eu já teria pego o cara. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Procurem esse filme pra vocês assistirem. Vai ter mais, semana que vem tem mais episódio desse quadro. E que é os melhores filmes que você nunca viu e que não viu e que vai ver. Então é isso, Ivan. Valeu aí. E nos vemos semana que vem. Abraço. Semana que vem. If it's a missing person, we have to wait 24 hours.